Olá, queridos! Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo de literatura da última geração do modernismo brasileiro, ou seja, geração de 45. E o nosso estudo hoje é voltado para um único autor, que é Guimarães Rosa. Na aula anterior, nós vimos o contexto histórico, as características da geração de 45, e aí fizemos um estudo da obra de Clarice Lispector, que foi finalizado com a leitura de um conto e uma atividade, certo? Hoje nós vamos trabalhar Guimarães Rosa, os seus aspectos na construção literária e as duas principais obras quando se diz respeito ao vestibular, certo? Então, preparei um slide para vocês, para a partir do slide a gente poder trabalhar toda essa questão da obra de Guimarães Rosa e as suas particularidades. Então, vamos à nossa aula. Terceira geração modernista, ou seja, geração de 45, especificamente o autor Guimarães Rosa. Bom, então nós começamos, como sempre, com o estudo da vida do autor, para a partir daí nós desenvolvermos um estudo sobre suas características literárias, que são bem importantes quando se diz respeito ao vestibular. Então, João Guimarães Rosa nasceu em Cordisburgo, Minas Gerais. Em 27 de junho de 1908, além de ser escritor, também estudou medicina e foi diplomata. Seu primeiro livro de contos é Sagarana, de 1946, e o seu único romance se chama Grande Sertão Veredas, foi publicado em 1956. O escritor, que recebeu alguns prêmios em vida e foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 8 de agosto de 1963, morreu em 19 de novembro de 1967. É um autor da terceira geração modernista, em cujas obras é possível perceber a presença de neologismo, estrutura narrativa não tradicional e regionalismo, atrelado a temas universais. Também escreveu poesia, apesar de ser mais conhecido pela sua prosa peculiar. É um imortal na literatura brasileira, pois, como ele mesmo declarou, as pessoas não morrem, ficam encantadas. Então, Guimarães Rosa, ele é um dos grandes nomes da literatura brasileira, principalmente pela linguagem que ele traz dentro dos seus textos. Ele era um grande estudioso das variações linguísticas existentes na língua portuguesa. E aí, dentro de sua produção literária, ele traz palavras que são típicas de todas as regiões do país, o que faz com que muita gente ache até difícil a leitura de seus textos, porque além de trazer palavras de diversas regiões do país, ele também cria, como foi dito aqui, neologismos. Assim como Clarice Lispector, ele também rompe com essa estrutura tradicional da narrativa. Então, ele é um autor de grande profundidade linguística e estrutural quando se fala na sua produção literária. E aí vem as características literárias de sua obra. Quando falamos em Guimarães Rosa, essas características elas são bem marcantes dentro da literatura brasileira, quiçá da literatura mundial, porque ele é bastante estudado fora do Brasil também. Então, primeiro, uso de termos arcaicos, Então, como eu disse a vocês, a linguagem dele é uma linguagem bem peculiar. Então, ele vai usar termos que muitas vezes entraram em desusos ou termos que são desconhecidos pela maioria, por fazerem parte apenas de algumas regiões do país. A linguagem roseana, que é a linguagem de Guimarães Rosa, ela é uma linguagem extremamente poética. Então, ele escreve prosa, mas dentro da prosa que ele produz, há um sentimentalismo muito grande. E é esse sentimentalismo que faz a linguagem dele ser uma linguagem poética. E o que é que ajuda? Principalmente o uso de figuras de linguagem, como a metáfora, que faz com que o texto ele se torne um texto muito mais poético, muito mais subjetivo. Narrativas mais reflexivas e menos dinâmicas. Então, a narrativa de Guimarães Rosa, elas são aquelas narrativas que fazem o leitor refletir, pensar sobre os acontecimentos. Então, essa questão do refletir é muito mais forte dentro de sua produção literária do que o dinamismo, o comportamento dos personagens. Experimentalismos, neologismo, estrutura narrativa, peculiar e anticonvencional.
Esses neologismos, eles são fortíssimos na obra de Guimarães Rosa. Ele cria novas palavras, para quem não lembra. O neologismo é a criação de novas palavras a partir de palavras já existentes. E essa estrutura narrativa peculiar é que muitas vezes ao ler o seu texto, você não sabe se você está lendo um romance, um conto, né? Tanto é que seus contos ele preferia chamar de causos. Então ele faz essa ruptura no que se diz respeito à estruturação narrativa, aquela narrativa que segue o tradicional de introdução, que é lá a apresentação, depois a problemática, o clímax e o desfecho. E como é que ele faz isso? Muitas vezes por meio do tempo psicológico, que é o tempo que marca o comportamento dos personagens dentro da sua história. O regionalismo, os termos e elementos da cultura regional mesclam-se com temáticas universais. Então ele usa muitas vezes palavras regionais de uma determinada região para falar de temas fortíssimos, por exemplo, como o amor, falar de temas como Deus, falar de temas como a família. Prosa intimista, o conflito existencial e o fluxo de consciência, que vem por meio desse monólogo interior. Então, é o personagem e ele mesmo, que vai levar ao quê? Ao que eu disse lá no início, a questão da reflexão, o texto ser extremamente reflexivo. E aí vem fragmentação, ruptura com a narrativa cronológica tradicional, que é o que eu disse a vocês, que é essa narrativa que se baseia muitas vezes no tempo psicológico, né? Quando o personagem está vivendo aquele momento, mas o tempo marcado é um tempo anterior àquilo, ou seja, um fato que ele viveu. E aí muitas vezes ele utiliza a técnica que nós chamamos de técnica de flashbacker, né? Onde o personagem ele vai e volta no tempo por meio desse tempo psicológico. Temáticas universais: a morte, o ódio, o amor, o medo, a violência, o misticismo, são temas constantes dentro de sua obra. A oposição entre o bem e o mal, o velho e o novo, o rural e o urbano, o oral e o escrito, o local e o universal. Então, esses são pontos que vocês não podem esquecer quando se trata de Guimarães Rosa. Principalmente a questão da linguagem. Guimarães Rosa ele é muito marcado por essa linguagem cheia de regionalismos, de neologismos, né, de trazer os temas universais, usando muitas vezes uma linguagem regional. Esse é Guimarães Rosa. E aí, quando nós falamos em Guimarães Rosa, ele tem uma produção literária muito ampla. Ele tem uma produção literária muito ampla, ele escreveu várias obras. Ele escreveu em 1946 Sagarana, que é uma reunião de contos. Em 1956 ele escreveu Corpo de Baile, que é uma novela. São novelas, na verdade, desculpem. Em 1956 também ele escreveu seu único romance, que é considerada sua principal obra, que se chama Grande Sertão, Veredas. Em 1962 ele escreveu Primeiras Histórias, que é uma reunião de contos que ele gosta de chamar de causos. Manuelzão e Miguelim, ele escreveu em 1964, também novelas. Campo Geral, em 1964, também. No Urubaquaquá, no Pinhém, em 1965. Noites do Sertão, 1965. Tutameia, ou Terceiras Histórias, 1967. Estas Histórias, 1969. Ave Palavra, 1970. E Magma, em 1997. Que foi aí sua obra de poesias, mas quando nós falamos em Guimarães Rosa, para o vestibular principalmente, o que vai nos importar é a sua prosa, especificamente duas obras, que são as obras que nós vamos trabalhar agora, que são Grande Sertão, Veredas e Primeiras Histórias. São as principais obras dele quando se trata de vestibular. E aí vem Grande Sertão, Veredas. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a estrutura deste romance, para posteriormente nós conversarmos sobre o enredo. Grande Sertão Veredas é uma obra marcada pela oralidade e uma linguagem repleta de neologismos, arcaísmos e brasileirismos. A obra possui um enredo não linear, ou seja, não segue uma sequência lógica dos fatos, sendo narrado em primeira pessoa, narrador-personagem, né? Cujo narrador é Riobaldo, que faz reflexões sobre os acontecimentos de sua vida. Para tanto, o tempo da narrativa é psicológico, em detrimento do tempo cronológico. E aí são informações importantíssimas sobre Grande Sertão Veredas. O que é que acontece?
Para que vocês tenham ideia, existem inúmeros estudos relacionados à linguagem de Grande Sertão Veredas. Por quê? É uma linguagem muito rica, né? Parece uma linguagem oral, ele traz marcas fortíssimas de oralidade, principalmente quando se diz respeito ao regionalismo. E, ao mesmo tempo, ele traz criação de novas palavras, os neologismos, e traz palavras de diversas regiões do país. Existe uma pesquisa que mostra que dentro de Grande Sertão Veredas, para que vocês tenham ideia, ele utiliza 150 nomes diferentes só para falar do diabo. Então veja como ele era rico quando se fala em vocabulário. Existe um dicionário, que é o Dicionário de Guimarães Rosa. É um dicionário somente para as palavras utilizadas por ele dentro de sua produção literária. Então a linguagem era um ponto fortíssimo na produção literária dele. E aí, quando nós falamos em Grande Sertão Veredas, é uma obra que não segue uma sequência lógica dos fatos. Por quê? O narrador, Riobaldo, ele já está com a idade avançada e resolve contar aspectos de sua vida. E aí, nesse momento em que ele resolve contar os aspectos de sua vida, ele faz inúmeras reflexões sobre o bem, sobre o mal, sobre Deus, sobre o diabo, sobre o amor, sobre a vida, sobre a morte. E a cada reflexão que ele faz, ele vai lembrando de um episódio diferente de sua vida. Então, constantemente, ele utiliza isso que nós chamamos, essa marcação do tempo psicológico. O tempo cronológico ele não importa na história. É apenas aquilo que Riobaldo lembra e vai trazendo para aquele que está lendo a história. E aí eu trouxe alguns personagens que são os personagens mais marcantes dentro de Grande Sertão Veredas, para a partir daí a gente poder conversar um pouco sobre de que se trata a obra. Primeiramente, vamos conversar sobre o título, né? Que ele diz Grande Sertão Veredas. O Grande Sertão seria a ideia da imensidão que existe. E esse Grande Sertão, ao contrário do que a gente pensa antes de ler, ele não se trata de lugar, ele se trata da gente, daquilo que existe dentro da gente. Então, esse Grande Sertão é a grande quantidade de sentimentos, de dúvidas existentes dentro do ser humano. E veredas, para quem não sabe, são caminhos, desvios que existem dentro desse Grande Sertão, existem dentro da gente. Então, veja que isso é poesia pura. A linguagem dele é uma linguagem extremamente poética. E aí nós vamos ter como personagens centrais dessa história Riobaldo, protagonista da obra. Riobaldo é o narrador personagem, um velho fazendeiro ex-jagunço. Diadorim, o grande amor de Riobaldo, representa um amor platônico, impossível. Joca Ramiro, pai de Diadorim, o maior chefe dos jagunços. Hermógenes e Ricardão, assassinos do chefe Joca Ramiro. Hermógenes representa o líder dos jagunços inimigos. E compadre Clemente de Góes, amigo confidente de Riobaldo. Riobaldo, na verdade, ao longo da história, ele está conversando com o compadre Clemente de Góes. Ele está conversando com o compadre, quando, na verdade, o compadre praticamente não tem voz nenhuma dentro da história, porque quem está falando é Riobaldo e ele conversa com o compadre sobre acontecimentos de sua vida, que muitas vezes ele questiona e ele mesmo responde. E aí Riobaldo, depois de velho, resolve contar alguns fatos de sua vida. E aí o fato principal está relacionado a Diadorim, que eu disse que era o grande amor da vida de Riobaldo. Riobaldo, ele vai vivenciar vários acontecimentos durante sua infância, ele traz isso ao longo da história, mas o que marca mesmo isso aqui é a relação dele com Joca Ramiro e Diadorim. O que é que acontece? Riobaldo é um dos jagunços de Joca Ramiro. E aí Joca Ramiro, ele é assassinado por Hermógenes. Eu estou contando isso muito superficial, viu, gente? O livro ele é muito interessante de ser lido, só para que vocês tenham um pouco de conhecimento em relação ao enredo. Então, Riobaldo, ele é jagunço de Joca Ramiro, e aí Joca Ramiro, ele é morto por Hermógenes. E aí os jagunços resolvem, claro, vingar a morte do seu chefe, que é a morte de Joca Ramiro. Riobaldo sai com o grupo de jagunços para vingar a morte de Joca Ramiro. Nesse meio tempo, aparece Reinaldo. Reinaldo é um jagunço que se diz filho de Joca Ramiro e que quer também vingar ali a morte de seu pai. Ao longo da história, Riobaldo ele se envolve com várias mulheres, mas em relação a Reinaldo, ele tem um sentimento diferente. Ele vê em Reinaldo
Um homem que fala de sentimentos, um homem que observa a natureza, um homem porque ele tem uma imensa admiração. E aí começa a nutrir por Reinaldo um amor, que ele considera um amor impossível. Por quê? Porque ele, enquanto jagunço, enquanto homem que se apaixonou por várias mulheres, não aceitaria nunca ser apaixonado por um homem, que era Reinaldo. E aí ele nutre essa paixão por Reinaldo, né, durante uma boa parte de sua vida, mas se condena por estar apaixonado por um homem. Até que o grupo deles dá de cara com o grupo de Hermógenes e há o acerto de contas. Nesse acerto de contas, Reinaldo é morto. E aí Riobaldo vai lavar o corpo de seu amigo, né, para que seja enterrado, e descobre que, na verdade, Reinaldo era de Adorina, era uma mulher, era filha de Joca Ramiro. E aí Riobaldo, ele urra de dor, é até assim mesmo que diz no livro, ele se sente extremamente, né, perturbado, porque ele que se martirizou tanto pelo amor, que não viveu aquele amor com Reinaldo, na verdade estava sim apaixonado por uma mulher. Esse é um dos pontos mais marcantes daí de toda a história. E aí, fora isso, existe também a questão do questionamento dele em relação à existência ou não do diabo. Porque ele diz que quando mais jovem, ele fez um pacto com o diabo, está temendo que o diabo venha buscar a sua alma. Ele diz ao seu compadre. Só que aí, no final, ele chega à conclusão do seguinte, que agora que ele já está velho, o diabo não vem mais buscar ele, porque o diabo não existe. Ele diz que o diabo é aquilo que está dentro da gente, que o diabo vive dentro do homem, que o diabo vive dentro das pedras, que o diabo vive muitas vezes dentro até mesmo das plantas. Essa é uma visão que eu estou trazendo para vocês muito superficial de Grande Sertão Veredas. Mas aí quando falar dessa obra, vocês vão saber que traz a história marcante entre Riobaldo de Adorim, que na verdade era Reinaldo de Adorina, né, que traz essas reflexões sobre amor, sobre vida, sobre morte, sobre Deus, sobre o diabo, né, e que traz uma riqueza imensa quando se fala de linguagem. Esta é a reflexão que nós vamos fazer hoje sobre Grande Sertão Veredas. E aí, como eu disse a vocês, nós iríamos tratar das duas principais obras. A outra obra é a obra Primeiras Histórias, que eu vou deixar lá na plataforma uma fichinha com o resumo de todos os contos para vocês. Primeiras Histórias. Trata-se do primeiro conjunto de histórias compactas a seguir a linha do conto tradicional, daí o Primeiras do título. O escritor acrescenta logo após o termo histórias, tomando-o emprestado do inglês, em oposição ao termo história, designando algo mais próximo à invenção, à ficção. No volume, aborda as diferentes faces do gênero, a psicológica, a fantástica, a autobiográfica, a anedótica, a satírica, vazadas em diferentes tons, o cômico, o trágico, o patético, o lírico, o sarcástico, o erudito, o popular. As histórias captam episódios aparentemente banais. As ocorrências farejadas através dos protagonistas transformam-se de uma espécie de milagre que surge do nada, do que não se vê, como diz o próprio Guimarães Rosa. Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. É uma frase dele. E aí nós vamos finalizar a minha parte dessa aula com essa frase. Por que eu estou dizendo a minha parte? Porque desta vez eu quis fazer diferente. Eu não quis ler um conto para vocês. Eu vou deixar um videozinho que traz um desses contos, desculpem Guimarães Rosa, que traz um desses causos, né, para que vocês assistam ao vídeo e entendam esse caos. Quando nós falamos de primeiras histórias, nós estamos falando da reunião de 21 histórias, né, que pegam fatos aparentemente banais do cotidiano e transformam esses fatos em algo que leva o leitor à reflexão. Isso é o que ele busca fazer dentro de sua obra. Espero que quando finalizar o conto, vocês tentem verificar o que eu estou falando aqui, a questão da linguagem, da reflexão. Prestem bem atenção no conto que vai ser apresentado assim que terminar essa obra, no videozinho que está posto aí para vocês. Prestem atenção na questão da linguagem, na questão do comportamento, na questão da reflexão que ele tenta fazer para com os seus personagens. Certo, gente? Assistam bem direitinho. E qualquer dúvida, vocês
botem lá na plataforma ou tirem na nossa aula de terça-feira, certo? Espero que todos tenham compreendido um pouco sobre a produção literária de Guimarães Rosa e até o nosso próximo encontro.